acho que a teologia, ou vamos dizer, a espiritualidade dos cristãos, dos nossos irmãos do Oriente, a gente desconhece. No Ocidente da Terra, porque o Ocidente da Terra é o holofote, é o microfone, é a gritaria, é o convencimento, é aquela coisa de massa, é o proselitismo. E a gente se perdeu. Na realidade, cada vez mais passa gerações e gerações e eles dizem não, não e não. Por exemplo, falando isso, dito isto posto, a espiritualidade do Oriente, e isso tem a ver com os pais e as mães do deserto, as mães também, eu falo isso na história da igreja, tem muito mais a ver com a quietude, com o silêncio, com a meditação, com a natureza. E é interessante, os livros da história da igreja, é claro que eles fazem um exagero, e eles fazem de uma maneira proposital para serem engraçados. Eles diziam que nesse período dos pais e as mães do deserto, havia mais gente no deserto do que nas cidades. Por quê? Porque os indivíduos da cidade iam até esses indivíduos que estavam no deserto, buscando essa espiritualidade. E eles queriam aprender com esses indivíduos que haviam encontrado. O deserto deixava de ser deserto, né? É uma coisa linda, porque as pessoas vêm até você e a mim, porque elas vão ver Jesus. A gente ainda não conseguiu entender que elas têm que ver. É muito mais a nossa atitude, é muito mais a nossa expressão, é muito mais o nosso carinho, é muito mais aquilo que, muito mais do que a gente falar, é a gente fazer. Mas, se for necessário, é claro que é uma palavra de Francisco de Assis um pouco controvertida, se for necessário, prega o evangelho. Ele não está dizendo que não há necessidade de pregar o evangelho. Não, prega o evangelho. Mas ele está dizendo que antes de pregar o evangelho, os indivíduos vão querer ver. Ou seja, eu estou falando de um indivíduo, que é o Francisco de Assis, que ele já transitava no meio dos líderes muçulmanos da sua geração. Ora, pouca gente sabe disso. Por isso que ele está dizendo, se for necessário, pregue o evangelho. Agora, você está falando do nosso contexto. No entanto, esta é uma realidade e um princípio que se aplica em qualquer lugar da face da Terra. Você pode estar no Brasil, na Argentina, no Japão, na Malásia ou na França. Só para ir muito, muito longe, eu vou dar um exemplo quando eu estava na universidade. E eu falei 5 minutos com um amigo meu sobre Jesus, numa classe que eu tinha de comunicação social. Ora, passaram 5 anos. Eu já não sabia mais onde ele estava, nós não tínhamos mais um contato, e eu estava passando pelo metrô Bresser, onde papai e mamãe eles ainda moram, e aí eu ouço o fulano, Fábio, ele sai correndo, e eu encontro ele, ele olha para mim com lágrimas e fala, paz do Senhor, meu irmão, e me abraça, e fala aquela palavra que você me deu, eu nunca mais esqueci, eu pensei que eu jamais te veria, e começou a chorar, se eu tivesse ouvido aquela palavra, e eu teria entregue a minha vida, naquele momento eu não teria talvez divorciado, e começou a falar, eu, parece o pai do filho pródigo, deixa, para de falar, ele te abraçou, ele te acolheu, e nunca mais eu vi esse indivíduo. Porque, na realidade, Deus nos dá a graça de perceber alguns desses resultados, que a gente chama de resultados tangíveis. Sim, mas centenas a gente não vai ver. Por exemplo, eu escrevi um livro. Tá? Não é um best-seller. Não está em todas as livrarias que você vai achar em inglês. E onde quer que eu vá, eu entrego. Eu vou, eu prego, eu falo. De modo que há 2 meses, a minha sogra, que é americana, obviamente, estava numa convenção batista. Estava em Atlanta, cuidando de todas as crianças dessa grande convenção. Estava lá palestrante americana, pregando. Faça da tua vida a tua missão, a tua missão, a tua vida. Ela olha a minha sogra, ela sai correndo e fala, fulana, vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Porque o meu genro fala isso. Faça da tua vida a tua missão, inclusive, da tua missão a tua vida, inclusive tem um capítulo que ele escreveu no livro aí, essa palestrante interrompeu e falou, você está dizendo do Fábio Muniz? Aí a minha sogra falou, sim. Aí, como que você conhece o Fábio? Nós nos encontramos, né, em uma das conferências na Europa sobre refugiados, e eu tenho o livro dele lá na estante. Ela só estava repetindo aquilo que está escrito no meu livro. Quem é essa pessoa? Hugo Wellington? Eu não tenho a mínima ideia. Eu não lembro dela. Nos encontramos ou em Malmo, ou na Suécia, ou em Atenas, na Grécia, em uma das conferências que eu participei. Mas eu olhei aqui, eu falei, meu Deus, esse vagaluminho da graça de Deus para eu poder saber que as coisas que a gente está fazendo, que não tem controle. Só um último exemplo, né? Para a gente não ir muito longe. Em Atibaia, estava na Palavra da Vida. Então, eu estava lá,
3 dias, 2, 3 semanas, estava tomando um chazinho, aí olha assim um rapaz e falou, ei, você não mora no Brasil? Eu falei, não, quer tomar um chazinho comigo? Aí ele toma um chazinho comigo, aí eu começo a falar com ele em português, obviamente, porque ele faz perguntas e eu respondo 5 minutos em português, aí vem a minha esposa e ele falava inglês melhor que eu, era um estudante da Harvard, em Boston, e aí a minha esposa começa a conversar com ele, nós três em inglês, o que nós fazemos, quem nós somos, tal e qual. Aí ele olha assim para a gente e fala, puxa vida, minha irmã, ela era uma missionária na Índia, e agora ela chegou na Itália, e ela e o marido falou isso. A minha esposa interrompeu o fluxo, para. Ele olhou assim, eu olhei para minha esposa, e eu me lembro, há 4 meses, eu estava em Lyon, trabalhando no meu computador, a minha esposa olhou para mim e falou, Fábio, eu faço parte de um grupo internacional de mulheres que estudam a Bíblia tal e qual, e uma pessoa lá, ela é dos Estados Unidos, mas mora na Índia, ela falou, eu preciso fazer essas perguntas para você, Jô, para você fazer essas perguntas para o teu esposo, porque tem um casal de brasileiros que saíram da Índia e estão chegando em Roma, na Itália, e querem saber, fez todas as perguntas, eu respondi tudo. A minha esposa olhou para esse camarada, aqui em Atibaia, na Palavra da Vida, um lugarzinho assim, e aí ela fala, a tua irmã se chama tal, o marido dela é tal, os filhos é tal, 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 e não era revelação do Espírito Santo não, viu? Era essa organicidade, o orquestramento da graça de Deus. Eu e minha esposa já estamos ajudando o casal, estamos em contato agora mais ainda, né? Porque já estávamos ajudando. O irmão da fulana estava na nossa frente. Como Revelação não, mas conexão do Espírito Santo. Ah, meu irmão, se eu creio num Deus que faz essas coisas, o que dirá de um agnóstico que está dizendo para mim, eu não sei quem ele é, eu não sei onde ele está, mas eu creio que há um ser superior. Ah, meu irmãozinho, assim como Deus, ele enviou a Jesus, Jesus está nos enviando, a gente vai se miscuindo e entrando nessas fibrilações nos intestinos da sociedade para perceber que o Espírito Santo está ativamente na terra, trazendo a boa notícia que é Jesus, o Evangelho.